Graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede para juntos meditarmos, refletirmos na palavra de Deus. Desta vez em 3 passagens bíblicas dos evangelhos. E que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente em nossos corações. A primeira está lá em Lucas, capítulo 24 e versículo 17. A segunda no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15, a parte A. E a terceira, João também, 5 e 6, a parte B. A primeira nos diz assim: E ele lhes disse, que palavras são estas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? A segunda diz o seguinte: Mulher, por que choras? Quem buscais? E a terceira disse-lhes: Queres ficar são? 3 perguntas de Jesus, em 3 ocasiões diferentes. Tem muitas outras, mas vamos falar a respeito dessas 3. Deus é um Deus maravilhoso, que enviou seu Filho para que viesse em meu favor e em seu favor, suportar uma grande cruz, para que hoje, pela sua graça, o nosso fardo ele ficasse leve e ficasse suave. Na primeira passagem que nós lemos, uma passagem muito conhecida, que fala a respeito de 2 homens que estavam caminhando aproximadamente 11 quilômetros, indo a uma aldeia chamada Emaús. Jesus já tinha sido entregue aos romanos e aos judeus, aos mestres da lei, tinha sido crucificado. E fazia 3 dias que eles não tinham uma resposta. Então eles saíram de Jerusalém e estavam voltando para a sua cidade, para a sua aldeia. E eles, sem entender muita coisa, caminhando e falando um ao outro e trocando palavras e tentando entender o que estava acontecendo. Aquele que viria libertar os judeus, os hebreus do jugo de Roma, tinha sido morto, crucificado, e já faziam-se 3 dias e eles não estavam entendendo muita coisa. Então voltaram para suas terras, para sua casa, e ali comentando no caminho, talvez perguntando: olha, o que será de nós? Nós achávamos que ele ia libertar o nosso povo do jugo e da escravidão de Roma. E hoje já faz 3 dias e nada acontece. O que será de nós? E diz a palavra que em dado momento Jesus começou a caminhar juntamente com eles. E eles olharam para o lado e viram aquele homem caminhando com eles e Jesus falou assim: que palavras são estas, aleluias, que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? Então eles explicaram ao Senhor, disseram aquilo que estava no coração deles. E Jesus então ouviu e começou a dizer para eles assim: olha, vocês são nécios de coração, para entender tudo que foi dito pelos profetas e tudo que foi orientado e ensinado. Convinha que o Cristo morresse, padecesse. Aleluias! E ele começou a abrir as Escrituras. E diz a palavra que chegou em determinado tempo, aonde eles iam entrar para a cidade, já era tarde, já estava o sol ali se declinando. E diz a palavra que Jesus fez como que ia um pouco mais à frente. E eles falaram: não, fique conosco, entre para nossa casa. E Jesus entrou na aldeia com eles, e entrou na casa deles, aleluias. E diz a palavra que na mesa, Jesus então pegou o pão, e diz que quando ele partiu o pão, glórias a Deus, os olhos deles então se abriram e Jesus desapareceu. Alá, xericalai, aleluias, glórias a Deus. Então um olhando para o outro dizia: olha, aqui contextualizando, eles entenderam que era o Mestre. Eu imagino eles dizendo um para o outro: era o Mestre, era o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus. E eles falavam um para o outro: olha, o nosso coração queimava quando ele explicava para a gente a palavra. E se levantaram rapidamente, mesmo ali,
sendo já tarde, voltaram para Jerusalém, dizendo: ressuscitou, aleluias, verdadeiramente o Senhor. Que palavras são estas que você tem trocado em sua casa, no caminho, no seu trabalho, talvez deitado na sua cama, no seu travesseiro? E por que está triste? Aleluias, Jesus te pergunta hoje. Jesus quer tirar essa tristeza, transformar a tristeza em alegria e fazer o seu coração queimar com a presença dele. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer. Mas nós que conhecemos a Cristo, que nos entregamos e que estamos lutando cada dia para estar na presença dele, nós temos essa presença. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está contigo. Deixa essa tristeza, deixa a angústia. E essas palavras que você tem trocado de desânimo, começa a colocar palavras de fé agora na sua vida. Sabe, quem sabe a sua vida já tem mudado, mas você tem que colocar palavras de fé. Sabe, verbaliza a palavra, porque Jesus, ele está ouvindo o que nós estamos dizendo, o que você está dizendo. A segunda passagem fala a respeito da ressurreição do Senhor. Quando Jesus ali, então, ele ressuscitou, aleluias, diz a palavra então que Maria Madalena, ela foi até o sepulcro. Eles não sabiam ainda. E quando ela chegou no sepulcro, ela viu ali a pedra revolvida, ou seja, não estava mais com aquela pedra na porta daquela caverna, ou daquele túmulo que parecia uma caverna. Então ela ficou ali sem entender o que estava acontecendo e ela começou a chorar e dizendo: roubaram o corpo do meu Senhor. E em dado momento ela se abaixou e os anjos olharam para ela, os anjos estavam ali e disseram: olha, por que você está chorando? E quando ela então fitou os olhos, ela viu o Senhor Jesus, mas ela não sabia que era o Senhor. Ela achava que era alguém que estava cuidando ali da paisagem, ou seja, aquele agricultor que estava lá, um paisagista, alguém que estava ali cuidando daquele local. E aí o próprio Senhor Jesus disse para ela: glórias a Deus, mulher, por que choras? Quem buscais? Então ela começou a entender, orientando ali, falando para aquele homem, dizendo o que estava acontecendo. Ela começou a dizer: olha, se levaram o meu Senhor, me fala onde ele está, que eu vou levar ele, eu pego ele, eu levo ele comigo. Ou seja, o corpo do Senhor. Aleluias. E Jesus falou para ela: Maria, glórias a Deus. E ela entendeu que era o mestre. E ela disse: Rabone, que significa mestre. Glórias a Deus. E ali ela teve um diálogo com o Senhor. E o Senhor disse: ainda não me detenha. Aleluias, porque eu vou subir para o meu Pai. Glórias a Deus. Mas volta para os meus irmãos e diz tudo que você tem visto. Aleluias. Glórias a Deus. Talvez no momento mais difícil da sua vida vai ser o momento mais alegre. Então Jesus está te perguntando hoje, mulher, homem, jovem, criança, senhor, senhora, por que choras? O que você tem buscado? Qual é a sua angústia? Qual é a sua tristeza? Aleluias. Eu quero te dizer que Jesus ressuscitou. Aleluias. E Ele está pertinho de você, Ele está contigo. Ele está limpando e enxugando as suas lágrimas. Talvez as suas lágrimas é por um problema familiar, por um filho que está nas drogas, por um luto que você não consegue superar, talvez uma situação de desemprego, uma situação de grande necessidade. Mas eu quero aqui profetizar sobre a tua vida: o Senhor é contigo. Ele carregou a cruz mais pesada, aleluias. O fardo mais pesado Ele levou por você, então deixe agora esta palavra entrar no teu coração, enxuga a sua lágrima. A quem busca? Jesus ele fala: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Começa a buscar hoje o reino de Deus. O Rei Jesus, Ele quer fazer parte da sua vida.
Ele está aí contigo. E a terceira passagem, Jesus ele disse para um paralítico num tanque, chamado tanque de Betesda, onde muitas pessoas ficavam ali esperando que, segundo a crença que dizia ali, que um anjo descia em certo tempo e agitava as águas, e aquele que primeiro descesse nas águas seria curado de qualquer enfermidade. E estava ali um homem já há 38 anos, esperando, mas segundo eles, ou segundo ele, quando a água era agitada, outro descia na frente. E ele já fazia muitos anos. Mas você consegue imaginar 38 anos aquele homem numa cama, numa maca ali deitado, esperando que alguém se compadecesse dele. Oh, glórias! Jesus, ele é fiel, ele é tremendo. E Jesus foi até aquele homem. Jesus, naquele momento, ele não estava com os discípulos, com os apóstolos, ele estava sozinho. E ele diz para aquele homem, João 5:6, parte B, disse-lhes: queres ficar são? Aquele homem tentou explicar para o Senhor, olha, o que está acontecendo, o outro desce sempre na minha frente, eu estou aqui. Jesus não queria ouvir o que ele estava dizendo, ou seja, a respeito das suas lamúrias. Jesus só perguntou, quer ficar são? A primeira coisa que ele devia fazer é falar, Senhor, eu quero. Mas ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não conhecia quem era o mestre. E Jesus disse para ele, pega a tua cama, aleluias, levanta-te, aleluias, e vai para sua casa e anda. E aquele homem foi totalmente curado. Eu não sei quanto tempo faz que você está buscando uma resposta de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia e infinita graça, Ele chega até hoje, até você, por intermédio deste vídeo, desta palavra, e faz uma pergunta para você, aleluias. Qual é a tua necessidade hoje? Eu sirvo um Deus que ainda cura. Cura, liberta, transforma, salva. Eu tenho visto curas, libertações no decorrer da minha caminhada com Deus. Eu sou prova viva de libertação de enfermidade. E Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Você quer ficar são? O Espírito Santo de Deus pode envolver você agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e levar cura para o seu corpo físico, para a sua alma, para o seu espírito, para os seus ossos, alá, xaralamacai, para a sua parte interior, interna, seu coração, naquilo que está a sua necessidade, o seu sangue, os seus ossos. Deus é fiel para fazer uma grande obra. Ele pode tocar aonde o médico não pode tocar. Talvez você tenha buscado em tantos lugares, mas está se esquecendo de buscar na fonte verdadeira, que é Cristo. Aleluias. 3 passagens, 3 perguntas. Aleluias. Jesus está falando e fazendo essa pergunta para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa falar de uma forma poderosa ao seu coração. Jesus quer levar alegria, tirar a tristeza, quer limpar a sua lágrima e quer curar a sua enfermidade. Eu quero orar pela sua vida. Abra o seu coração. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aquelas perguntas, aquelas pessoas, ela vem até nós hoje, neste dia, ó Deus, nesta noite. E eu peço, Pai, que o Senhor visita, Senhor, ó Pai, alcança, Senhor, não somente visita, mas faça morada, ó Deus, nessa vida que está precisando de uma resposta, precisando de uma cura, de uma alegria, de uma libertação, que tem chorado, que tem se lamentado, que não está entendendo nada, mas o Senhor está aí agora com esta vida, como o Senhor sempre foi, Pai, como o Senhor tem me mostrado, Senhor, a Tua graça, a Tua justiça no decorrer da minha caminhada. Senhor, eu peço que esta mesma unção, ela alcance essa vida do outro lado, que a mesma fé, Pai, que o Senhor tem produzido em mim e no Teu povo, Pai, produza nesta vida agora. Senhor, eu declaro que estão libertos, curados,
Ó Deus, repreenda essa angústia, essa depressão, essa tristeza, essa enfermidade e essas lágrimas agora. Receba a bênção do Senhor. Receba uma unção, de cura, de conquista, de vitória, de fortaleza sobre a sua vida. Creia no poder de Deus. Jesus é fiel e Ele está vivo para operar uma grande obra. Deus te abençoe. Receba essa palavra no teu coração. Jesus te ama e não se esqueceu de você. Deus abençoe sua vida.